Yara, bem-vinda, Yara. Que bom te ver aqui, Yara, nessa aula. Natiele, muito bom. Lucas, João Vitor. E alguns estão entrando agora, Aline, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui, hein? Muito bom mesmo. Bom, a aula de hoje, o curso é Expiação Infinita, né? Vamos continuar falando sobre a expiação, e é maravilhoso, é um tema maravilhoso, né? Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos aqui, tá bom? Vamos falar hoje um pouco sobre o propósito da expiação e vamos concentrar nosso estudo, né, na aula de hoje no arrependimento, tá bom? Então a gente vai tentar hoje aprender um pouco mais como que a expiação de Jesus Cristo pode nos ajudar em nosso processo de arrependimento diário, ok? Vou colocar aqui uma imagem para gente. Ah, outra coisa, fique à vontade para poder comentar, usar o bate-papo, tá? Pode escrever à vontade o que vocês quiserem, tá bom? É, quem não quiser falar, escrever, pode falar também, pode abrir o microfone e falar normalmente, tá bom? Hoje eu vou pedir o irmão, o Jaron Abreu. Você pode me ajudar no bate-papo, Jaron? Quando tiver algum comentário, você pode interromper e falar e ler? Ok. Então tá bom, combinado, tá? Então, quando vocês escreverem algo, peço que escrevam mesmo, o Jarão vai ficar atento ali no bate-papo, tá bom? E escrevam o seu nome no bate-papo, coloque a ala, tá? Se for a primeira vez, coloque também, se puder, até o contato para que a gente possa adicionar vocês no grupo de WhatsApp desse curso aqui, tá bom? Bom, deixa eu colocar aqui um slide para ficar mais fácil para o nosso debate. Bom, aula. Eu vi que tem alguns novos alunos aqui, e fico muito feliz em saber. Nós usamos uma imagem. Essa imagem aqui, ó. Eu quero trazer de novo essa imagem e eu coloquei essa outra imagem junto. São duas imagens que eu gosto muito, né? Quando vocês olham essas duas imagens e quando vocês pensam nesse título, esse título, Venha Como Você é o título dessa imagem, essa outra imagem de Jesus Cristo nos resgatando, e essa imagem aqui de Jesus Cristo oferecendo resgate para uma ovelha, quando vocês olham essas duas imagens, que palavra Oi? vem à mente de vocês? Muito bem-vinda, Ah, Alessandra. você recebeu aí? Que palavras? Queria que vocês pudessem usar o bate-papo agora. Vamos testar esse bate-papo agora, tá? Tentam escrever em uma palavra, uma frase, essas duas gravuras aqui. Vocês olham essas duas gravuras, que palavra e frase vem à mente de vocês? Pensando na expiação, no arrependimento, tá bom? Tema da aula de hoje. Escrevam aí. Muito bom. À medida que for escrevendo, eu vou pedir que o Jarão já vai lendo aí, tá, Jarão? O Lucas disse amor, a Mariana falou resgate, Yasmin Luiz falou vinde a mim, a Isabel Weber falou perdão, a Natiele Prates falou misericórdia. Muito bom. Ótimas palavras. A aula é sobre isso. É o que vocês escreveram aí. A aula é exatamente sobre isso. A Crislane falou socorro. Muito bom, hein? Adoro essa palavra também, hein? Socorro bem presente, né? Maravilha. Socorro bem presente na angústia, né? Muito bom. Perfeito. Então, a aula é sobre isso, tá? Então, nós vamos falar um pouco, nós vamos aprofundar um pouco mais. A gente começou na aula passada, né? E a aula 3, que é o capítulo 4 do livro, quais são os propósitos da expiação? A gente vai aprofundar um pouco mais e vamos tentar enfatizar um pouco mais o propósito do perdão e do arrependimento. Mas antes, eu queria que vocês pudessem pensar em uma pergunta ao longo da aula, tá bom? Não precisa responder essa, nem escrever no bate-papo. Queria que cada um pudesse pensar ao longo da aula nessa situação aqui, tá? Pensem em uma ocasião em que sentiram o perdão e a misericórdia do Salvador Jesus Cristo em sua vida. Pense aí. Vamos reservar pelo menos 30 segundos para a gente pensar nisso. Alguma ocasião em que sentiram, que você sentiu, né? Importante é pensar nisso, é sobre nós, né? Em que você sentiu o perdão
e a misericórdia do Salvador Jesus Cristo em sua vida? Pense aí, 30 segundos para pensar. Muito bom. Não precisa contar o que vocês passaram, né? E muitas vezes é algo muito pessoal, né? E sigiloso, né? Mas pensando nessa ocasião em que vocês sentiram misericórdia do Salvador, perdão e misericórdia, quando vocês pensam no que vocês sentiram, tentem resumir o que vocês sentiram depois de sentir a misericórdia e o perdão. Tentem resumir isso numa palavra também agora, ou numa frase. Escrevam, vamos usar mais uma vez o bate-papo agora, tá? Vamos lá, escrevam aí. Pelo menos que descreve assim, uma palavra, uma frase que descreve o que vocês sentiram A ao Mariana presenciar o disse perdão. alívio, a Isabel também disse alívio. Muito boa. Palavra bonita, né, Gerão? Alívio. Yasmin também falou alívio. Muito bom. A Edriele falou paz, tranquilidade. A Aline falou que se sente acolhida. Emissão. A Brena disse. A Crislane falou esperança. Perfeito. Muito bom. Tudo isso, né? Tudo isso e muito mais, né, nós sentimos, né? Bom, bom ler essas palavras. A Obrigado, pessoal, pelos Krishna disse comentários. consolo. Quem falou? Krishna. A Krishna. Ah, que legal. Consolo. Maravilhoso. Bons sentimentos. Bons sentimentos, né? Muito bom. Bom, na aula passada, eu trouxe uma frase. Se tiver mais algum, fica à vontade, tá, Jarol? Pode me interromper à vontade, tá? Na última aula, eu trouxe uma frase de uma pessoa que passou por isso, né? Claro que eu não vou relatar aqui o que a pessoa passou, mas ela descreveu o que ela sentia numa frase, que é essa frase aqui. Vou pedir alguém para me ajudar com essa leitura dessa frase aqui, ó. Pedir a Jéssica. Jéssica, você pode ler essa frase aqui? Sim. A expiação de Jesus Cristo me ajudou a fazer as pazes com o meu passado. O que isso significa para você, Jéssica? O que isso significa para você, essa frase poderosa aí? A expiação de Jesus Cristo, ela ajuda a gente a ter paz com as nossas atitudes, com tudo que a gente faz. E eu acho assim, como a gente quer viver um dia melhor do que o outro, todo dia a gente tem a oportunidade de ser melhor do que a gente foi ontem. E a expiação de Jesus Cristo permite isso todos os dias. Perfeito, muito bom, né? Podemos seguir em frente, né? Aí tem para completar, eu tomei a liberdade, a irmã compartilhou essa frase comigo, no discurso, na verdade, numa conferência, e depois eu tomei a liberdade, achei a frase maravilhosa, me tocou muito, depois eu tomei a liberdade de acrescentar algo nessa frase. Vou pedir agora outra pessoa para ler para nós, vou pedir a Crislane. Crislane, você consegue ler? Os gêmeos estão bem aí? Consigo ler sim. Tá bom. A expiação de Jesus Cristo me ajudou. É essa frase que você está dizendo? Eu acrescentei ela, tá? Ok, Isso tá mesmo. certo. A expiação de Jesus Cristo me ajudou a fazer as pazes com o meu passado e com o passado dos outros também. Muito bom. Depois que eu acrescentei essa frase, o que significa para você, Crislane? Eu acho que depois que a gente usa a expiação de Jesus Cristo na nossa vida e a gente sente a misericórdia dele por nós, a gente também consegue sentir a misericórdia dele pelas outras pessoas. A gente consegue olhar as outras pessoas com outros olhos.
não somente, né, como pecadores e tal, mas como filhos de Jesus, filhos de Deus e filhos de Jesus Cristo por convênio, né? Que as pessoas elas também estão querendo mudar e também estão buscando sentir a mesma esperança que a gente busca ter por nós mesmos, quando a gente comete algum erro, quando a gente quebra um mandamento. Então, eu acho que a expiação, e não só a expiação de Jesus Cristo, mas juntando com essa frase que foi falada, me traz misericórdia, o sentimento de misericórdia por outra pessoa. Muito obrigado, Crisane. Excelente, excelente. Muito bom. Gostei muito que você mencionou isso, né? Quando a gente sente o poder. Gostei muito dessa frase que você citou, né? Quando a gente sente os efeitos da expiação na nossa própria vida, a gente vai querer que o outro sinta também, né? Então, se a gente sente bem ao receber misericórdia e perdão, o outro também vai sentir, né? Então, gostei muito que você mencionou isso. É fundamental, é essencial, né? Para seguirmos em frente, né? Tendo Cristo como centro de nossas vidas, né? Quantas pessoas, né, sofrem, talvez nós mesmos podemos sofrer em alguma ocasião, por nossas transgressões passadas, né? Talvez não se perdoou ainda, talvez precisa fazer as pazes com esse nosso passado, né? E ao mesmo tempo fazer as pazes com o passado dos outros também, né? Talvez trazemos mágoas, talvez trazemos injustiças, né? Que aí a gente fica carregando isso por muito tempo e não deixa isso para trás, né? Então a expiação é capaz disso, né? Da gente fazer as pazes com o nosso passado e com o passado dos outros também, né? O passado deixa de controlar nossas vidas, né? E a gente passa a seguir em frente. Muito bom. Mas alguém tem algum comentário sobre isso? Não sei se tem alguma coisa escrita aí, Jaron, mas se alguém quiser falar também fica à vontade, tá? Ok? Se quiserem, fica à vontade para poder comentar, tá bom? Bom, então, oi. Então, há Tá me três. escutando? Sim, pode falar, Lucas. Bom, a expiação de Jesus Cristo, né? Ela me faz, assim, me sentir mais perto dele, né? Isso mesmo, com certeza. Sentir perto de Cristo, né? Com certeza. E nesse processo aí, há pelo menos três propósitos principais. Obrigado, Lucas, pelo comentário. Você travou aí. Acho que sua internet travou, tá? Então, há pelo menos três propósitos principais da expiação. A Travou, gente às vezes eu citou, tava. né? A gente citou antes alguns desses propósitos e eu quero só relembrar esses três propósitos. No livro, o Elder Ted Callister, né? Ele fala sobre esses três propósitos. Acho que é importante de relembrar esses três propósitos, para ficar mais fácil a gente ampliar, né, nosso entendimento sobre a expiação. Vou pedir, não sei, Brenda, se você consegue ler de onde você está? Consigo, tá me ouvindo? É que eu tô Estamos um te pouco ouvindo sim. gripada. Não, tudo bem, estamos ouvindo muito bem. Primeiro, restaurar tudo o que foi perdido com a queda de Adão. Isso foi feito, trazendo a ressurreição a todos os homens. Vencendo assim a morte física. Ver 1 Coríntios 15, 21 e 22. E 2, levando a todos os homens de volta à presença de Deus para serem julgados, vencendo assim o que as escrituras chamam de primeira morte espiritual. Ver Elamã 14, 16. Doutrina e Convênios 29, 41. Essas duas mortes foram impostas a toda a humanidade por causa de Adão. As duas mortes foram vencidas para todos os homens por meio de Cristo. Segundo, prover a possibilidade de arrependimento para que os homens possam ser limpos de seus pecados individuais, vencendo assim o que as Escrituras chamam de segunda morte espiritual. Terceiro, prover o poder necessário para exaltar-nos a condição de um Deus. Ver Doutrina e Convênios 76, 69. Muito bom. Obrigado, Brenda, pelo seu esforço aí mesmo, gripada lendo aí para nós, hein?
Melhoras. Obrigada, Muito tá tudo bom. bem. Esse tempo tá terrível, esse tempo, né? Muito bom. Bom, então relembramos aí os três propósitos principais da expiação de Jesus Cristo, né? E na aula de hoje a gente vai focar, falamos na aula passada sobre a queda de Adão, né? E a gente vai focar hoje, nesse encontro aqui, no segundo propósito, que é prover a possibilidade de arrependimento para que os homens possam ser limpos de seus pecados individuais, vencendo, né, assim, o que as escrituras chamam de segunda morte. Então, vamos tentar enfatizar um pouco sobre o arrependimento, tá? Que é um dos propósitos da expiação de Jesus Cristo. E o Alder Callas, ele diz o seguinte, né? Esses são os três propósitos que visam ajudar-nos a retornar permanentemente à presença de Deus e a tornar-nos semelhante a Ele. Então, com isso, a gente vai conseguir se tornar semelhante ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que o Elder Holloway fala sobre esse assunto, né? Tem tudo a ver com arrependimento e com o processo, com o progresso, né? E a expiação pode trazer tudo isso. E é importante a gente sempre lembrar, né? Muito bom. Alguém pode ler para nós essa citação? Isabel, claro, estamos te ouvindo. Está baixinho, mas agora deixa eu aumentar aqui. Eu posso ler? Quem falou? Isabel, só que eu tô Ô, rouca. Isabel, agora você não estava reconhecendo sua voz, não, Isabel. Vai Eu tô bem lá. rouca. Eu preciso ler porque eu tenho uma experiência muito, muito sagrada com esse discurso. Foi esse discurso que me ajudou a voltar para a igreja. Eu amo esse discurso. Que maravilha. Então vai ser mais especial ainda ouvir você lendo. Eu Obrigado. adoro esse discurso, eu amo esse discurso, eu amo o presidente Holmes. Ele diz assim, ó, testifico que a expiação do Salvador nos livra não só do fardo de nossos pecados, mas também do fardo de nossas tristezas e mágoas, de nossas decepções e desespero. Da confiança inicial nessa ajuda é que extrairemos uma razão e uma forma de melhorar, um incentivo para nos livrar de nossos pecados e trabalhar por nossa salvação. Quer comentar, Isabel, sobre isso? Por que isso é tão significativo para você? Com certeza. Então, a expiação é quando a gente entende que ela não é só para os nossos pecados, né? Que as pessoas falam que Jesus Cristo morreu para a gente poder viver. Mas ela abrange muito além disso, né? Ela vai muito além do que a gente pode entender. Ela alivia todas as nossas tristezas quando nós nos arrependemos, ou até mesmo nas coisas que nos fizeram fazer aquele pecado, ou cometer aquele erro. Das mágoas que nós mesmos cometemos a nós, quanto também as que as pessoas cometem a nós, desespero, quando nós temos alguma preocupação, decepções. Então, a expiação, ela nos ajuda a tornar tudo isso tanto mais livre, né, mais leve, mas também nos ajudar, nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo. Sentimos seu amor, sentimos a tranquilidade de viver o Evangelho, né, que nós estamos ali, que nós podemos melhorar, que nós fomos perdoados e que nós podemos ser felizes. Então, isso nos ajuda a querer ser melhor a cada dia, né? E eu acho isso incrível, como o presidente Holland ele fala, esse discurso, desculpa, como isso nos ajuda, nos aproxima mais do Salvador. Não nos vemos como aquele pecador, né? Mas sim para nos ajudarmos, um incentivo para voltarmos e sermos melhores e procurarmos a nossa perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Não sei se você conseguiu entender, porque eu estou bem rouca, mas é basicamente isso. Ouvimos muito bem. E obrigado, Isabel, por ter compartilhado seu testemunho sobre essa citação. Gostei muito que você mencionou isso, a questão do incentivo para nos livrar de nossos pecados e seguir em frente, né? Então, obrigado por ter compartilhado. Muito bom. Muito bom. Temos mais algum comentário sobre isso? Jaron, se tiver algum comentário escrito, fica à vontade, tá? Ok. Por agora aqui não tem nenhum comentário. Ok, tá bom.
Beleza. Mas se você quiser falar também, fica à vontade também, tá? Já fica tranquilo, tá? Bom, ó, então o Elder Callis, ele fala algo muito parecido com o que a Isabel mencionou, né? Ele disse também que o objetivo da expiação não é apenas limpar-nos, mas transformar de tal modo a nossa vida e nosso modo de pensar e agir que nos tornemos semelhante a Deus. Interessante isso, pensar nessa perspectiva, né? Então, não é apenas limpar-nos, mas nos transformar nosso modo de pensar e agir. Imagina, profundo isso, né? Jaron? Eu lembro de um discurso, eu acho que é do Elder Bednar, que ele fala que um dos propósitos da expiação é fazer que uma pessoa má seja boa e a pessoa boa melhor. E que nesse processo aí, em todas as partes assim desse processo de uma pessoa se arrepender e ser uma pessoa boa e conseguir ser uma pessoa melhor, a expiação está aí ajudando. Fez lembrar disso. Perfeito, com certeza. Bom exemplo que você deu aí. Esse discurso é maravilhoso do Elder Bednar. Muito bom mesmo, hein? Muito bom. Perfeito. Então, assim, vamos tentar pensar. A Crislane disse assim: se trata sobre quem nós iremos nos tornar. Exatamente isso, Crislane. É o tornar-se, né? Exatamente isso. Esse é o ponto central mesmo, né? Esse é o ponto central. Muito bom. E o Pai Celestial deseja isso. Ele quer que voltemos à sua presença. Ele quer que moremos com Ele. Ele quer que a gente se torne mais parecido com Ele, né? É desejo do Pai Celestial de Jesus Cristo que sejamos como Ele, né? Possamos morar com Ele, né? Isso é maravilhoso. Kimberly, vi que você levantou a mão, por favor, Kimberly, que queremos te ouvir. Uma coisa também que a gente tem que ter em mente é que não é porque a gente já errou, porque a gente já fez alguma coisa que não estava ali no caminho, né? Que não estava completamente reto, né? Numa linha reta, que a gente não tem volta, né? É aquilo, né? Faz fazer as pazes com o nosso pecado, né? Às vezes Satanás ele quer confundir nossa mente achando que o que a gente fez é, não tem volta, a gente sente às vezes vergonha de orar, por exemplo, isso daí é o inimigo que quer tentar confundir a nossa cabeça. Mas a expiação ela é tão maravilhosa na nossa vida que ajuda a gente a olhar para trás de uma maneira mais amorosa com a gente mesmo, né? Com a esperança de que se a gente se arrepender realmente, né, de real intenção, intento, né, de verdade, não cometer mais aquilo, nós somos perdoados e a gente consegue voltar para a linha reta, né? E ter em mente o amor do Salvador, assim como também algumas pessoas que às vezes nos magoam ou nos chateiam de alguma forma, às vezes é difícil a gente perdoar logo de cara, né? Mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, porque quando a gente fere alguém, a gente também quer ser perdoado, né? E a expiação, acho que ela engloba tudo isso, né? Além de, igual fala nessa citação, né? Transformar de tal modo a nossa vida e nosso modo de pensar e agir. Quando a gente muda o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, tudo muda. Eu lembro que eu participei uma vez de um curso que falava assim: quando eu mudo, tudo muda. E isso é a mais pura verdade. Quando eu mudo a minha mentalidade, é, eu consigo enxergar o outro de uma outra forma, eu consigo enxergar a mim de uma outra forma, e tudo realmente fica diferente. E graças à expiação do Salvador, a gente consegue ter essa visão ampla de que a gente tem a oportunidade de ser melhor a cada dia, que a gente tem a oportunidade de nos arrepender do que nós já fizemos e de mudar a nossa mente, o nosso coração, para não voltar, né? Não cair mais naquele erro. Perfeito. Obrigado, Kimberly, por ter compartilhado isso. Gostei muito que você mencionou essa questão, né, de mudar, né, o modo de pensar e agir. Interessante isso, né? A expiação tem esse poder, né? Como a Kimberly mencionou, né? E o Elder Cara, você fala sobre isso, né? Esse poder de transformar a nossa maneira de pensar e de agir. Alguém, claro, se não for muito pessoal, mas alguém
Já teve alguma ocasião da vida de vocês, se não for muito pessoal, quem quiser compartilhar, fica à vontade. Alguma ocasião da vida de vocês em que vocês sentiram isso, assim, poxa, eu mudei minha maneira de pensar e agir. Se fosse antes, eu agiria de outra maneira, mas por causa da expiação de Jesus Cristo, eu mudei minha maneira de pensar, minha maneira de agir. Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência que vivenciou prática, né? Acho que seria um exemplo prático que a Kimberly contou aí para nós, tá? Uma mudança, né? Por causa da expiação. Alguém se recorda alguma ocasião da própria vida? Ou da vida de alguém? Eu tenho uma Por favor, Iago, situação. queremos te ouvir. Quando eu estava morando em Guarulhos, tinha um. Assim, né? Eu tava num momento da vida legal, as coisas estavam encaixando. A gente tinha acabado de comprar um carro e tava indo pra igreja, tava tudo certo. E um conselheiro da estaca, ele veio depois de sacramentar e falou bem assim pra mim: Iago, você. O que que você faz no sábado de manhã? Aí eu falei: eu resolvo as coisas de casa, né, da família e tal. A gente vai no mercado, é um dia a mais pra gente resolver as coisas do dia a dia. Aí ele falou bem assim: porque no templo a gente tá precisando de oficiantes comprometidos. E na época eu tinha uma barbona. E eu falei: mas eu falei, não posso tirar a barba é importante pro trabalho, porque eu sou um menino novo, eu preciso me relacionar com a galera mais velha, preciso transmitir autoridade e tal. E aí ele não falou nada, na verdade, mas na hora eu senti como se o senhor ele estivesse conversando comigo e falando assim: mas quem que põe dinheiro na sua conta? É eu ou é você? E, e aí eu comecei a fazer a mudança de algumas coisas. A primeira delas foi tirar a barba para eu conseguir meio que aceitar esse chamado. E aí eu tirei a barba, mandei foto pro bispo, o bispo mandou os papéis para que eu pudesse me tornar oficiante. E nesse processo, depois que eu parei de oficiar, eu tinha tudo para poder não tirar a barba, para poder, na verdade, deixar a barba crescer novamente. Só que em um dos dias que eu oficiei no templo, eu aprendi um pouco mais sobre o convênio da obediência. E aí eu entendi que a barba, que assim, podia ser qualquer outra coisa, mas que o fato de eu não ter que usar barba no momento em que eu estava vivendo e dali em diante era pouco significativo com relação à barba, mas muito significativo com relação ao meu compromisso de obedecer ao Salvador. Então, quando eu olho para a expiação e eu penso na expiação com essa experiência simples, que para mim foi muito significativa, essa é uma das coisas que mudou a minha percepção dentro da igreja, de parar de fazer as coisas considerando um porquê ou tendo que me aprofundar 100% na doutrina, mas por fazer por uma obediência às vezes incompreendida, mas necessária para poder mostrar o meu compromisso com o Senhor de segui-lo, ao invés de querer justificar tudo que eu tenho que fazer dentro das minhas compreensões. Você falou mutado, presidente. Gostei muito do exemplo que você deu, Iago, e ilustra bem, né, a questão da mudança, a lei da obediência, inclusive viveu uma das leis e dos convênios que a gente faz no templo, né? E é importante, algo tão simples, né? Mas não se trata de obediência, né? E acho que isso é um ótimo exemplo. Podia ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outro mandamento, como você mencionou muito bem, né? Obrigado, Iago, pelo seu testemunho, hein? Muito bom. Mudou o modo de pensar e de agir, né? No aspecto da sua vida. Crislane, eu vi que você levantou a mão também. Por Eu acho favor. interessante demais essa experiência do Iago, né? O nome dele. Eu achei muito legal porque mostra que não foi porque alguém mandou, mas sim algo que veio de dentro, que veio interno dele, que fez ele pensar e que fez ele buscar, que fez ele ter essa revelação própria para a vida dele e ele ir lá e sentir que deveria mudar, sabe?
E eu acho, uma das coisas que eu converso muito com o meu esposo é sobre a razão pela qual a gente faz as coisas. A gente está fazendo a coisa certa pelo motivo certo ou a gente está fazendo a coisa certa pelo motivo errado, sabe? Ele quer falar também, o Chris. Se eu puder responder também, eu trabalho com uma mulher que ela tem 7 filhos. E ela falou da criação deles, como que ela conseguiu, que todos são bem comportados e tal, como que ela conseguiu essa disciplina em todos. E ela falou uma coisa que eu achei interessante, que é quando ela falava, quando eles fizeram alguma coisa, birra, alguma coisa assim, e ela falava, senta aí por 5 minutos, alguma coisa assim. Eles precisavam ficar sentados aí até ajeitar a atitude. Não até pedir desculpa ou servir seu tempo. Se eles ainda tinham atitude rude ou orgulhosa, alguma coisa assim, eles tinham que continuar. E até eles tiveram uma mudança de humor ou atitude. Eu acho que o evangelho é meio assim. Não de fazer a gente ficar parado e sentado, mas sim requer uma mudança de dentro para fora, como a Crisane falou. Uma mudança de como a gente pensa, como a gente chega no problema, sabe? Ótimo exemplo. Muito obrigado por ter compartilhado. Muito bom, foi muito bom. 2 ótimos exemplos vocês deram que ilustra isso, né? O poder que a expiação pode fazer em nossa própria vida, mudar nosso modo de pensar e de agir. Deram ótimos exemplos aí. Muito bom. Então é sobre isso, né? É sobre essa mudança. E a expiação fala sobre isso, né? A gente consegue sentir isso, né? A gente consegue sentir o tempo todo isso, né? E aí, o Helder Callister, ele disse algo no livro. Eu vou pedir alguém para ler essa, essa citação. Pedir a Ariane. Ariane, você consegue ler para nós? Oi, Yuri. O que conseguir aí? Se não puder, tudo bem, vou pedir a Adriele. Adriele, você consegue ler para nós? Consigo. Beleza. A expiação proporciona uma redenção incondicional do pecado original, mas uma redenção condicional dos pecados individuais. As Escrituras ensinam claramente que a expiação corrige automaticamente todos os efeitos da transgressão de Adão, sem que tenhamos que fazer nada. E, além disso, ela redime cada um de nós de nossos pecados individuais, se simplesmente nos arrependermos. Muito bom, obrigado, Adriele. Então, baseado, e claro, é importante lembrar, né, que esse efeito da expiação pode ter efeito, né? Essa dádiva da expiação pode ter efeito em nós mediante arrependimento, né? Tem tudo a ver com os exemplos que vocês mencionaram, né? A decisão de mudar, né? Esse esforço de se arrepender, de ser melhor, de ser uma pessoa melhor. Acho que os exemplos compartilhados hoje ilustram bem isso, né? Muito bom. Bom, então, para a gente aprofundar um pouco mais sobre o arrependimento e a aula, e assim, que a gente precisa, que eu trouxe para a gente aprofundar hoje é o arrependimento, quis trazer aqui o que o presidente Nelson fala sobre isso, né? O presidente Nelson, ele nos ensina, tem nos ensinado muito sobre arrependimento, né? Desde que ele foi chamado como profeta, né? Vidente e revelador, ele tem nos incentivado a se arrepender diariamente, né? Vou pedir aqui agora, Natiele, você consegue ler para nós essa citação? Consigo. Beleza. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber a alegria da redenção advinda dele. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. Muito bom. Você pode ler a próxima também, que é uma continuação.
Posso. Irmãos, busquem em espírito de oração saber o que está refreando seu entendimento, seu arrependimento. Identifiquem o que impede de se arrependerem. E então mudem, arrependam-se. Todos nós precisamos agir melhor e ser melhores do que éramos antes. Muito bom, muito bom. Sobre esse tema, nessas duas citações sobre arrependimento, são duas que são bem uma continuação da outra, né? É do mesmo discurso. Discurso Podemos Agir Melhor e Ser Melhores, né? Feito em 2019 pelo presidente Nelson. Dessas duas citações aqui sobre arrependimento, o que mais chama a atenção de vocês, assim, que vocês pudessem destacar e grifar, assim, uma palavra, uma frase, quais que vocês fariam aí? Quem quiser comentar, fica à vontade. Uma vez, estava escutando outro devocional do Elder Bednar. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. E ele fez um comentário que mudou muito minha perspectiva sobre o sacramento, o arrependimento e o Espírito Santo. Ele lembrou as pessoas que estavam nesse devocional, que estavam assistindo, que a promessa do sacramento é que o Espírito sempre vai estar com a gente. Ele disse, e se a gente para de tentar ficar reconhecendo todos os momentos que o Espírito está falando com a gente e começar a pensar no momento em que não está falando com a gente. Não é que ele vai estar guiando a gente 100% do tempo, mas quando a gente não sente essa presença do Espírito, é o momento que a gente tem que se arrepender. E o momento que a gente se arrepende causa essa mudança, que traz mais o Espírito na nossa vida. E é o Espírito que nos muda, que muda a nossa natureza. E esse devocional do Elder Bednar é muito bom, muito bom. Perfeito. Obrigado, obrigado. Obrigado, Geraldo, pelo seu comentário aí, tá? Muito bom você ter citado essa referência, né? Muito bom. Eu vi que a Natiele também levantou a mão. Depois a Isabel. Fala, Natiele. Algo que eu achei muito interessante também nesse discurso é que ele fala para a gente buscar, né, em espírito de oração, o que pode estar refreando o nosso arrependimento. Então, muitas vezes a gente está fazendo algo que na nossa cabeça nem parece ser errado, né? Não parece, assim, que a gente realmente está cometendo algo sério, né? Um pecado. Não precisa nem ser algo sério, na verdade, né? A gente está fazendo alguma coisa de errado. Mas eu acredito que a gente precisa sempre parar, né, e fazer uma autoavaliação. Falar, será que tudo que eu estou vivendo hoje está de acordo com o que Jesus Cristo está pedindo para eu fazer, para eu viver? Né? Porque às vezes a gente realmente acaba na correria, não prestando atenção, né, no que o Espírito fala, como o Jaron falou, e acho que é o nome dele. Como ele falou, nem sempre a gente está atento a isso. Então, acho que a gente fazer uma autoavaliação, né, nossos atos, rever se a gente realmente está fazendo as coisas básicas e simples do Evangelho. Às vezes, até mesmo ler nas Escrituras, né? Não ler só por ler, mas estudar as Escrituras, fazer uma oração bem feita, né? Falar com Deus assim, de maneira séria, não fazer uma oração aquela meia boca que a gente já está quase dormindo. São coisas simples, né, que a gente precisa rever para poder buscar esse arrependimento sincero todos os dias. Perfeito, muito bom. Obrigado, Natiele, por ter trago isso, né? É exatamente isso. Quando o profeta nos pede para nos arrependermos diariamente, ele está falando sobre isso mesmo, né? De ajustes que a gente precisa identificar. Coisas simples, como você mencionou aí, que faz uma enorme diferença, né? Lembrando que o propósito da expiação é esse, é nos ajudar a mudar nossa forma de pensar e agir, né? Então, agir melhor e ser melhores do que éramos antes, né? Então, o exemplo que você deu da oração, das escrituras, que você deu foi perfeito nesse aspecto, né? Muito bom, obrigado. Obrigado, Atiele. Isabel, vi que você levantou a mão também. Eu levantei, a Tia falou exatamente o que eu ia falar, né? Sobre algumas coisas que a gente vai fazendo que a gente não vai se percebendo. Mas também tem outras coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar, né? Às vezes, o relacionamento com algum familiar, às vezes, alguma coisa que está nos impedindo. Ah, mas é assim mesmo, eu não consigo, tá bom assim, né? É desse jeito, eu sou assim. Mas exatamente é quebrar aquilo, né? Identificar e falar, no fundo eu sei que eu estou errando, né? Então, eu acho que eu preciso um pouco. Então, a gente envolve aí muitas coisas, humildade, sabedoria,
arrependimento e fé, né? Que você reconhece isso, você pede ajuda do Salvador para fazer isso. E eu peço um testemunho de que quantas vezes eu já fiz isso, e para mim hoje é mais fácil lidar com algumas situações. Então, é a prática, né? Por isso que é um pouco, eu falo com meus alunos da escola, da escola dominical, que é passo a passo. O arrependimento, ele vem passo a passo, pouco a pouco. Daqui a pouco você anda um pouquinho, quando você olha lá para trás, você não andou nada. Mas se você faz um pouquinho todo dia, quando você olha para trás, você fala, nossa, já fiz um grande passo, né? Já mudei bastante. É exatamente isso que eu quero, o Senhor quer, né? Como ele fala aqui, ó, agir melhor e ser melhor do que éramos antes. Perfeito, né? Esses pequenos ajustes fazem uma enorme diferença, né? Obrigado, Isabel, pelo exemplo que você deu aí também. Muito bom. Você é um exemplo nesse aspecto, inclusive. Muito bom. E vi que Kimberly também levantou a mão. Por favor, Kimberly. Presente, uma coisa que a expressão ela abrange muitos assuntos. Se deixar, a gente fica falando aqui a noite toda. Com certeza. Mas uma coisa que me remete muito à expiação do Salvador, além da gente poder se arrepender, que é uma dádiva maravilhosa na nossa vida, é que eu aprendi recentemente, né, um pouco mais sobre a expiação. Quando a gente passa por algum momento difícil. Quando eu passei por alguns momentos muito difíceis, que o que me consolava era saber que Jesus Cristo, ele sofreu, né? Ele entendia o que eu estava passando. É uma coisa que eu fico até emocionada de lembrar, porque às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que ninguém entende o que a gente está sentindo. Ninguém entende. Às vezes a gente não consegue expressar, né, o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. E a única pessoa que realmente sabe, né, o que a gente está sentindo, como que a gente está, o momento, né, como que está sendo o momento que a gente está passando é o Salvador. Quando ele estava lá sofrendo, né, por nós, suando sangue por todos os poros, ele estava sentindo aquela agonia que eu estava sentindo, aquele pesar, né? Então, em alguns momentos que eu passei na minha vida, hoje, né, agora mais maduro, né, mais velha, com um pouco mais de maturidade, isso me acalma. Então, às vezes, quando eu estou em algum momento de dificuldade, algum momento de não saber o que fazer, de não saber como que eu vou sair de uma certa situação, o que me acalenta, o que me dá conforto é saber que o meu Salvador, ele sabe exatamente aquilo que eu estou sentindo, ele sabe exatamente aquilo que eu tô passando, né? E o que me acalenta mais ainda é saber que nada disso é eterno, né? Esses sentimentos, esses desafios. Às vezes a gente tem algumas pedras no caminho, não é eterno, né? Ele venceu, então eu também consigo vencer. E eu penso exatamente isso. Jesus Cristo conseguiu e eu também vou conseguir, né? Ele vai me ajudar, ele sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, e ele vai estar do meu lado. E aí eu ponho um monte de hino, e aí eu consigo ficar mais tranquila, mas só de eu ter esse pensamento que antes eu não tinha, mas hoje eu tenho, né, essa visão, mudou muito a minha vida, muito. Então, sempre quando eu estou em algum momento difícil, eu já penso, não, o Salvador sabe o que eu estou passando, ele vai me ajudar, ele não vai me abandonar. E com ele, se eu permanecer, eu vou conseguir vencer. Então, às vezes, a gente só pensa quando está em algum momento difícil, ai, por quê, né? Às vezes a gente murmura, mas se a gente mudar aquilo, né? Quando eu mudo, tudo muda. Se a gente mudar o nosso pensamento, né? A forma de olhar para a adversidade, a gente aprende, né? Mais do que sofre. Com certeza. Obrigado aqui pelo seu testemunho, pelo exemplo que você é nesse aspecto, né? Importante que você mencionou, né? Sobre a questão de se arrepender diariamente, né? E continuar seguindo em frente, né? Apesar dos dissabores aí da vida, né? Então, eu queria que a gente pudesse, já nessa parte já final da nossa aula, né?
queria que cada um pudesse olhar para essa... E o tema principal, né, o aspecto principal da aula de hoje, o assunto principal da aula de hoje, né, sobre a expiação é o arrependimento, né? Queria que cada um de nós pudesse olhar aqui de novo para essa citação e vamos tentar usar aqui um minuto para fazer o que a gente Nelson está pedindo aqui, né? Então, vamos tentar fazer assim um ou 2 minutos. Vamos pensar o que tá refreando o seu arrependimento aí. Então, assim, talvez assim, o que tem refreado, né? O que você precisa fazer ou parar de fazer para poder se arrepender de algo. E vou até pegar o exemplo que a Natiele deu aqui, que vocês deram também, de coisas simples, né? Por exemplo, o que está me refreando a fazer uma oração mais significativa? Ou para jejuar todos os meses? Ou para melhorar como marido, esposa e pai em casa? O que está refreando meu arrependimento, talvez, no trabalho, onde eu trabalho, né? Que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso melhorar, talvez, o trabalho, na escola, ou talvez eu tenho que dar aquele passo que eu estou sem coragem de dar, mas eu sei que eu tenho que dar, talvez nos estudos, no trabalho, na vida, né? Na igreja. Então, vamos pensar em algum, que o presidente Nelson pediu para a gente fazer isso, né? Identificar o que está arrependido, primeiro é identificar, e depois se arrepender, depois agir, né? Então, a gente faz a meta e identifica o erro e corrige, né? Agindo, né? Então, eu queria que cada um pudesse agora tentar reservar aqui uns 2 minutos para escrever pelo menos uma coisa que você sente que você precisa se arrepender ou melhorar e trace um plano, uma ação só para poder melhorar ao longo dessa semana, tá bom? Ou seja, aplicar a expiação na nossa própria vida ao longo dessa semana. Pode ser? Vamos lá, vamos marcar aqui 2 minutinhos para cada um identificar o que está refreando o arrependimento e anotar uma ação que você vai fazer, né? Para poder melhorar. Tá bom? Vamos lá, pode fazer. Vou marcar 2 minutinhos aqui, tá? Vou fazer aqui também. Oi, Tizio. Pronto, já falou. Acabou. Muito bom, beleza? Espero que vocês possam colocar em prática isso que
vocês anotaram aí, pequenos ajustes, né, pode fazer uma enorme diferença na vida de cada um de vocês aí, né? Certamente a gente vai se tornar melhores, né? O Elder Callister, ele falou algo também muito interessante sobre esse assunto, né? Eu queria que alguém pudesse ler aqui. Vamos ver. Mariana, você consegue ler para nós? Consigo sim. Nesse sentido, a expiação de Jesus Cristo não apenas nos salva dos efeitos da queda, mas além disso, nos investe com esses poderes necessários para salvar-nos de todas as fraquezas, de toda ignorância e de todos os obstáculos que podem impedir ou atrapalhar de alguma forma o nosso progresso. Essa é a salvação final, que nas Escrituras é chamada da exaltação. Esse é o objetivo principal da expiação. Muito bom. Obrigado, Mariana. Então, o que vocês anotaram aí de ajuste, né? De fraquezas, de obstáculos, ele chama aqui de ignorância, né? Que podem impedir ou atrapalhar de alguma forma o nosso progresso. Então, qualquer coisa que possa impedir ou atrapalhar nosso progresso precisa ser eliminado, né? Precisam se arrepender e melhorar. E vocês deram vários exemplos aqui, né? Talvez as minhas orações não estão sendo tão fervorosas assim, então isso está me atrapalhando a ter um relacionamento com o Pai Celestial. Talvez eu não estudar as Escrituras, ou talvez guardar mágoa e rancor dos outros, buscar falhas dos outros, né? E qualquer outra coisa, né? Muitas coisas, né? Às vezes não perdoar, não oferecer misericórdia para os outros, né? Porque o propósito da expiação é nos ajudar a receber exaltação, né? Então, o presidente Nelson também ele reforça isso, né? Ele fala algo assim que para mim assim é a minha citação assim, favorita, né? Sobre esse assunto. E o que ele diz, vou pedir agora a Ana Beatriz para ler a última citação. Ana Beatriz, você consegue ler para nós, de onde você está aí? Consigo sim, presidente. Opa, fala, Ana Beatriz, obrigado. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo faz o mesmo convite a vocês hoje. Eu suplico a vocês que se acheguem a Ele para que Ele possa curá-los. Ele vai curá-los do pecado à medida que se arrependerem. Ele vai curá-los da tristeza e do medo. Ele vai curá-los das feridas deste mundo. A despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aprendam mais sobre sua expiação, seu amor, sua misericórdia, sua doutrina e sobre seu evangelho restaurado de cura e progresso. Voltem-se a ele, sigam-no. Muito bom, obrigado. Obrigado pela leitura. Muito bom. E o presidente Nelson, lá no finalzinho, ó, o evangelho de cura e progresso. Cura e progresso. É um evangelho de arrependimento. Cura, arrepender-se. Progresso, arrepender-se, né? Voltar-se para ele, arrepender-se. Sigam-no, arrepender-se, né? Então, cada um de nós aqui pode agir melhor e ser melhor, e a fonte de cura é Jesus Cristo. Então, eu queria, assim, terminar a aula novamente trazendo essa imagem aqui. E a frase, lembra? Essa imagem aqui tem um título, e o título é Venha Como Você É. E que Jesus Cristo, por meio de arrependimento, da expiação dele, a gente vai poder nos tornar uma pessoa melhor. Primeiro, a gente vai como a gente está. E por meio da expiação, a gente se torna em tudo aquilo que Deus quer que a gente se transforme, né? Então, essas duas imagens, para mim, representam muito, né? Essa imagem de Jesus Cristo nos salvando, nos resgatando de um afogamento, né? Nossas fraquezas, dificuldades. E essa imagem aqui de uma ovelha um pouco distante, mas Jesus Cristo oferecendo sua mão de resgate. Essas gravuras diz respeito à mesma coisa, à expiação de Cristo que nos salva, que nos socorre, que nos liberta, que nos incentiva a melhorar, que nos motiva a seguir em frente, né? Nos incentiva a perseverar, que nos incentiva a perdoar, a buscar o melhor nos outros, né? A dar o melhor. Se fosse botar uma frase, a expiação nos ajuda a dar o melhor de si e procurar o melhor nos outros, né?
Então, nos ajuda a oferecer isso para os outros também, né? Então, sou muito grato por lembrar, por aprender sobre essas coisas. Eu tenho certeza absoluta que se, se nossa vida estiver centralizada em Jesus Cristo, pode ter certeza, né? Nada vai dar errado para sempre, né? Mesmo que a gente sofra um pouco, que prove os sabores da vida, né? Mas a gente vai conseguir receber consolo e conforto, que só vem por meio da expiação de Cristo, que só vem por meio de Cristo. Esse evangelho é o evangelho de cura e progresso. Antes de terminar, Jaron, tem algum comentário que eu não li aí? Não. Tudo certo? Então tá bom. Obrigado, Jaron, pela ajuda aí, tá? Obrigado pela participação aí ativa aí, cuidando dos comentários, ajudou demais. Muito bom. E claro, agradeço a todos vocês pela presença, por estarem aqui participando, né? Nesse horário bem tarde já, né? 10 da noite. E eu sou muito grato pelas coisas que aprendemos hoje aqui sobre a expiação. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e que por meio da expiação de Cristo nós podemos encontrar consolo, conforto, cura e progresso. E a expiação é o assunto mais importante, né? E eu tenho certeza que por meio de Jesus Cristo a gente consegue ir a Cristo como nós estamos, mas por causa de Jesus Cristo a gente não precisa continuar como estamos, né? Por meio da expiação a gente pode agir melhor e ser melhores. Então, cada um de nós, o Wesley pode ser melhor do Wesley que foi ontem, né? Cada um de nós aqui pode melhorar. Deixa essas palavras e essa aula, meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado pela presença de todos vocês. Vou pedir alguém para oferecer a última oração. Vamos ver, tem algum voluntário? Alguém gostaria de fazer a última oração? Ou pode ser uma vítima mesmo? Muito bom. Crislane vai fazer? Tá no mudo, Crislane. É você que vai fazer? Você pode fazer? Ah, nós estamos te ouvindo, Crislane. Eu acho que travou aí o microfone. Que pena. Vou pedir então a Natiele. Natiele, você faz para nós? Passo. Tá bom. Obrigado. Grandioso e amado Pai Celestial, somos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre a expiação de Jesus Cristo. Somos gratos por esse sacrifício tão grandioso, que nos permite um dia voltar à Tua presença e que tanto nos ajuda a sermos melhores aqui na Terra, a nos arrepender. Somos gratos por Jesus Cristo, que nos compreende e sentiu em Sua pele cada dor que nós sentimos. Somos gratos por termos o Evangelho e por fazermos parte dele. Pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos colocar em prática as coisas que aprendemos aqui hoje. Possamos buscar ser melhores, progredir cada vez mais e aplicar expiação em nossa vida. Possamos ser exemplo às outras pessoas para que elas também sintam o amor de Jesus Cristo e reconheçam o poder da expiação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bom. Obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bom ter vocês aqui, tá? Muito bom mesmo. Uma boa noite. Obrigada, presidente. Boa noite. Obrigado. Até mais. Boa noite. Uhum.